Seja bem-vindo ao canal Mentalidade Una. Eu sou a Cristine Costa. Essa é a série de audiolivro Espaço de Permissão. A leitura do livro é Sendo Você, Mudando o Mundo, de Dr. Dain Ir. Esse é o episódio 3. A gente vai fazer a leitura da Além desta Realidade. Então pega a sua água, pega o seu café e se prepare para acompanhar mais uma parte desse livro incrível. Nota ao leitor. O que é energia? Você já abraçou alguém e sentiu como se pudesse ficar assim para sempre? Derretendo, mergulhando na pessoa que está abraçando? E comparando, você já abraçou alguém e se sentiu como se estivesse abraçando uma pedra com pernas? São diferentes essas duas experiências. Então, você sabe o que eu quero dizer quando falo de energia. Essas são duas experiências energéticas totalmente diferentes. Duas energias totalmente diferentes. Simples assim. Em outro nível, isso pode ser também infinitamente complexo. Parte do que vamos explorar juntos neste livro. Imagine-se caminhando por uma floresta extremamente densa. Não há estradas, apenas trilhas feitas por duendes e fadas. Os raios de sol estão tingidos de verde pela cobertura de folhas. Você caminha sobre esta terra viva e sente a maciez sob seus pés. Há um único pica-pau batendo suavemente em seu coração, enquanto respira o aroma do verão. Agora feche os olhos e fique quieto por um instante, aqui na floresta. Como você é? A floresta não tem julgamentos sobre você e nem realidade para validar. É um dos lugares em que o ser surge facilmente. Agora feche os olhos novamente e caminhe pela rua principal de sua cidade ou pelo escritório onde trabalha. Ou suba os degraus da casa de seus pais. Há uma diferença em como você é? O que é isso? Como seria se sua cidade e todos os habitantes dela o recebessem sem nenhum julgamento? Como faz a floresta? Quem e como você poderia escolher ser então? Tudo aquilo que não lhe permite escolher isso exatamente agora, você pode destruir e descriar isso? Certo e errado, bom e mal, pó de POC, todas as 9, curtos, garotos e além? Capítulo 1. Sua realidade e o universo do livre-arbítrio. Antes de prosseguir, vamos definir o que é realidade. O que entendo por realidade é basicamente a maneira comum, mediana, normal que todo mundo aprende para funcionar aqui neste planeta. As coisas que todos nós temos em comum e as coisas que imaginamos serem reais, sem que realmente pensemos sobre isso. É tudo aquilo que apenas parece ser, o tal ponto de, muitas vezes, nem questionarmos. Para criar uma realidade, precisa haver duas pessoas ou mais que se alinhem e concordem com um ponto de vista. Em outras palavras, cria-se uma realidade sempre que duas ou mais pessoas concluem que é assim que é, mesmo que elas não o façam cognitivamente. É assim que efetivamente se cria uma realidade. Você sabia disso? Então, quando digo esta realidade, estou efetivamente me referindo ao que lhe foi apresentado depois que você nasceu. As regras e os regulamentos de sua família, as regras e regulamentos de sua sociedade, as regras e regulamentos do planeta, todas as leis físicas da realidade, toda essa substância. Por exemplo, as regras desta realidade afirmam que você não pode deslocar seu corpo daqui para Finge instantaneamente. Eu te digo, por que não? Vamos mudar isso. Não seria muito mais divertido? Talvez não consigamos mudar isso hoje, mas vamos partir nessa direção e ver o que acontece. Como disse um moderador motivacional no curso secundário, que mudou minha vida com esta frase: mire a lua, se errar e atingir as estrelas não foi tão mal assim. Em vez disso, estamos tentando fazer com que todas as partes desta realidade funcionem de maneira certa para que possamos ser felizes, e não criando o que realmente gostaríamos de ter, mesmo que seja totalmente diferente desta realidade. Pensamos que deve haver algo certo com relação a esta realidade, se todos a estivessem escolhendo e todos nós dizendo que é certa. Ou seja,
ela deve estar certa, não é? O que se passa em nossa cabeça é algo assim, é algo como: o julgamento deve estar correto, a família deve estar correta, a escola deve estar correta, o dinheiro deve estar correto. Sou provavelmente o único que não consigo estar correto e continuo me sentindo incorreto. E se todas essas coisas que supostamente seriam corretas forem incorretas para você? E se houvesse uma maneira totalmente diferente de observar isso? Aqui está uma possibilidade para considerar. A realidade que lhe tem sido apresentada não funciona. Você não tem mais que escolhê-la se não quiser. Com esta consciência, o que você verdadeiramente gostaria de escolher como sua vida? Se você soubesse verdadeiramente que este é um universo do livre-arbítrio, o que você gostaria de começar a escolher imediatamente? E se você fosse o senhor de seu universo? Você ouviu a ideia de que vivemos em um universo de livre-arbítrio? Dizem-nos que esta é uma das leis do universo, uma das maneiras como este lugar esquisito e excêntrico funciona. Minha pergunta é: se isso é verdadeiro, por que nossa vida parece assim? Por que o mundo parece assim? Se é um universo de livre-arbítrio, então por que mantemos a crença de que não podemos escolher e mudar? Mudar nossa situação financeira, ou a maneira como nos sentimos, ou a maneira como nos sentimos fisicamente, ou as relações que continuamos criando sempre com uma mesma pessoa, apenas em um corpo diferente. E por que continuamos escolhendo trauma e drama, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio e julgamento? Por que é que parecemos incapazes ou pouco dispostos para mudar tudo isso? Podemos ser bonitos, mas decididamente não somos tão inteligentes. Meu ponto de vista é que devemos estar deixando escapar algo sobre a ideia de que este é o universo de livre-arbítrio. Então, o que gostaria de fazer é pegar essa ideia de que o universo de livre-arbítrio e convidá-lo você a reconhecê-lo. Em outras palavras, vamos usar sua capacidade para escolher e sua capacidade para mudar. Vamos usá-las para mudar o passado que foi limitado e não funcionou para você e criar um presente diferente e um futuro diferente, em que você seja você e mude o mundo. Isso não soa divertido? Acho que sim. Todos parecemos ter essa ideia, esse ponto de vista do que exatamente vai ser necessário para ter o que desejamos na vida. E se algo totalmente diferente fosse requerido? Deve ser. Se você tiver um mundo onde gostaria de viver e a vida que gostaria de levar, então o que você pensou que era necessário para obter isso deve estar incorreto. Isso faz sentido? Desde que nos atenhamos ao ponto de vista de que a mudança só pode ocorrer naquela direção em que decidimos ir, que não está funcionando, sempre olharemos na direção errada para a fonte de mudança, todos nós. Você estaria disposto a soltar, destruir e descriar, ao menos pelo tempo necessário para ler este livro, todas as projeções, expectativas, separações, decisões, conclusões, julgamentos e rejeições e pontos de vista que você comprou quanto ao que seria necessário para mudar a sua vida e o mundo, certo e errado, bom e mal, pode e poc e todas as noves, curtos, garotos e além? Obrigado. O que mais pode parecer agora? Ou seja, realmente, o que você tem a perder? Encontrando o universo do livre-arbítrio, ou, pelo menos, como comecei a encontrar o meu. Veja, costumava ter muitas respostas, ou pelo menos aparentava ter. Há 10 anos, abri a minha segunda clínica de quiropraxia e até tinha alguns pacientes. Ganhava quase o suficiente para pagar o aluguel. Que maravilha! Tinha uma namorada que todos diziam ser perfeita para mim. Possuía tudo o que deveria deixar qualquer um feliz aqui, exceto muito dinheiro, mas isso não era tão importante para mim. Havia experimentado todas as modalidades que não conseguia encontrar para alcançar paz interior, mas ainda estava morrendo por dentro. Então disse para o universo: você tem 6 meses, senão eu me mato. Estou aqui trabalhando para você, tentando trazer consciência para as pessoas,
tentando mudar suas vidas e seus corpos e tentando mudar para melhor as coisas no planeta e nada está retornando para mim. Odeio levantar cedo de manhã. Se é assim que tem que ser, tudo bem, mas eu vou me matar. Ou as coisas mudam, ou eu sumo daqui. Não me referia somente ao terminar meu relacionamento ou sair de Santa Bárbara, e sim, por fim, a vida. Tem de haver algum lugar mais aprazível, algum outro corpo, alguma outra vida. Retornarei como um cigano ou um habitante de uma ilha tranquila onde passaria o dia inteiro. Ou talvez voltasse como um Rockefeller e tivesse rios de dinheiro. Tem de haver alguma coisa diferente. Tem de haver alguma coisa melhor. Talvez algum outro planeta? Estava disposto a acabar com isso, porque cheguei ao ponto em que o que havia não era suficiente. Eu sabia, e isso me deu este lugar de ser capaz de não considerar valioso o que havia decidido ser valioso no passado. Tinha tudo o que havia decidido ser valioso, e não era valioso. Entende o que eu quero dizer? Você já esteve lá, mesmo rapidamente nesse lugar? Se esteve, este livro provavelmente fará muito sentido para você. Precisamente, uma semana depois de ter feito esse pedido, vi um anúncio em um jornal, um diminuto classificado. Lia-se nele: Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E continha o número de telefone de uma garota. Minha reação foi: Poliana colocou um anúncio no jornal. Fiquei furioso. Minha vida é de dor, sofrimento e sangue. A que está se referindo? Facilidade, alegria e glória? O que é isso? Amassei e joguei fora o jornal. Ora, este jornal é publicado semanalmente em Santa Bárbara e na semana seguinte vi o anúncio novamente. Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que raiva! Mas muito antes de ver esse anúncio, tinha compreendido que se você estiver opondo resistência total a algo, há provavelmente alguma coisa nisso para você. Apenas você ainda não sabe o que se trata. Então, como queria matar a pessoa que colocou o anúncio no jornal, telefonei para ela e marquei uma hora. Chame isso de inspiração divina. Chame de insanidade. Chame de agarrar um colete salva-vidas pouco antes do Titanic, que era minha vida fazer seu estremecido mergulho final no abismo. Aquela ligação telefônica literalmente deu acesso à minha vida. Isso eu não pude nunca mais me encolher dentro da caixa que costumava ser eu. Aquela ligação telefônica literalmente deu acesso à minha vida e eu não pude nunca mais me encolher dentro da caixa que costumava ser eu. Sou extremamente grato por isso. Tive uma sessão com a garota, uma sessão de barra de Axis, um processo simples de tocar pontos na cabeça da pessoa. Após essa sessão, tive a primeira sensação de paz em quase 3 anos. Pelo que me recordo, foi a primeira vez que eu soube que tudo estava ok. Tudo sempre esteve e tudo sempre estaria, e nunca mais pensei em suicídio. Uma ferramenta, uma coisa, um processo que durou cerca de 1 hora, recebido de alguém que nunca havia encontrado antes, e isso mudou a energia da minha vida inteira e o que eu sabia ser possível. Isso é o que eu espero compartilhar com você neste livro. A consciência energética de que uma energia diferente também é possível para você. Porque é a energia de sua vida que está buscando mudar. Costumava fazer todas essas coisas, todas as modalidades espirituais e pensar, quero mudar esta coisa e esta coisa. Mas mesmo que a coisa mudasse, se a energia ainda fosse a mesma, isso não era significativo. Entende o que eu quero dizer? A vibração de você. Quando você muda a energia, as situações externas de sua vida mudam como um passe de mágica. Por exemplo, você já notou que as pessoas parecem se mover mais lentamente quando você está com uma pressa enorme? Você já percebeu que quando você decide por alguma razão que não está mais com pressa, as pessoas voltam a caminhar rapidamente? Isso acontece porque você mudou sua energia. Você já entrou em uma sala e mudou a energia dela sem nem mesmo tentar? Ou teve um amigo que atravessava um dia infeliz e quando conversou com ele ou o abraçou, ele se iluminou? O que criou essa mudança?
Foi o que você disse ou alguma técnica psicológica? Ou seu próprio ser? Foi o seu ser que o mudou. É a energia que você é, a vibração de você, a essência de você, que é efetivamente a totalidade de você, que é a coisa que existe além de tudo que você imagina. É você abraçando o mundo inteiro. Uma das coisas que descobri ser verdadeira é que quando você entra em algo, você simplesmente se torna essa energia. E isso convida todos ao seu redor para também sê-la, se estiverem dispostos a tê-la. Se alguém não estiver disposto a tê-la, essa energia fica dentro do seu mundo para que possa tê-la quando estiver preparado. Quando estiver preparado, poderia ser daqui a 20 anos, poderia ser daqui a 1 bilhão de anos. Quem se importa? Você acabou de dar um passo para ser alguma coisa, possuir uma nova consciência de alguma coisa, e então escolhê-la permite que todos os demais no planeta a tenham, porque você está disposto a ser essa energia. Quando você dá um passo para ser alguma coisa diferente, você abre o espaço para que isso exista onde antes não havia espaço para que isso existisse. Gostaria de convidá-lo para a consciência das vibrações energéticas de ser o que ser, de ser o ser que você é, que você nunca esteve disposto a ver antes. A energia que você é, a vibração que você é. E é provavelmente algo totalmente diferente do que você jamais imaginou que poderia ser. Completamente diferente. Mas é alguma coisa que, quando você permite que ela apenas seja, permita também que a facilidade que você sempre desejou em sua vida possa aparecer. A alegria pode aparecer e as possibilidades podem aparecer. Não a partir do esforço ou do pensamento, mas apenas porque você está sendo você com tal presença que ela não pode ser destruída. Deste lugar, que realmente não é um lugar como você o conhece, você pode criar coisas. Você muda coisas. Você estaria disposto a descobrir quem você verdadeiramente é? Você estaria disposto a reivindicar que você se mostre? Você estaria disposto a ficar familiarizado com o que é realmente verdadeiro para você como um ser? Apenas peça, imediatamente. Ao fazer isso, você abrirá a porta para um mundo diferente de possibilidades. Você não precisa compreender como. Cabe ao universo mostrar a você como isso vai acontecer. Você só tem que fazer a reivindicação. Então, você apenas segue sua vida e seu modo de viver e vai aonde o universo o encaminhe. Bem fácil, não é? Falarei sobre o como mais adiante. Mas mais uma coisa. Sei que você pode fazer isso. Encontrando a energia de mim. Ganhei um surpreendente presente há 10 anos, quando Gary Douglas, fundador de Access, entrou em minha sala e pediu para fazer uma sessão. Na época, eu estava praticando uma técnica quiroprática que compreendia 3 níveis de intervenção e tinha há pouco iniciado o curso de Access. Ao entrar, Gary disse: Veja, sei que há 3 níveis de intervenção no que você faz. Os 2 primeiros níveis não funcionam muito bem para mim. Lamento. Você terá de ir diretamente para o 3º nível. Basicamente, em minha cabeça eu dizia: porcaria, não tenho ideia do que fazer com esse cara. Só atendia clientes do nível 1 e nível 2 em minha clínica. Nessa época, eu não tinha ideia de como tratar ninguém do nível 3. Continuei sentado e então ele disse: Olha, apenas pergunte a meu corpo o que ele deseja. Siga a energia, você vai saber o que fazer. Uma parte de mim chegou a uma conclusão pensando: o quê? Saberei o que fazer? Sabe quem eu sou? Sou o terapeuta mais patético que existe neste planeta. Sou o maior idiota que você já conheceu. Sou alguém que tem um consultório do tamanho de um armário, não sei nada. Outra parte fez uma pergunta: eu sei? Quando comecei o trabalho com ele, eu estava em um espaço completamente diferente. Eu sabia o que fazer. Não cognitivamente, mas de alguma maneira que pudesse descrever na época. Porém, meu ser sabia. Havia um conhecimento em mim. Naquele momento, entrei em um espaço do ser que eu não sabia existir.
Entrei em ser eu mesmo. Naquele espaço, tive acesso a mim e ao meu saber. Não havia pensamentos, apenas o saber. Em um determinado ponto do trabalho com Gary, estava de pé a uns 5 metros de distância dele, do outro lado da sala, e ele se contorcia na maca como um peixe. Movia minha mão no ar apenas porque sentia ser o movimento certo a fazer. Cada vez que movia minha mão para a direita, sua cabeça voltava-se para a direita. Cada vez que movia minha mão para a esquerda, sua cabeça voltava-se para a esquerda. Ele estava com o rosto para baixo. Não podia me ver de forma alguma. Aquela primeira sessão com ele foi a primeira de todas que eu fiz, algo que agora denomino de síntese energética do ser, ESB na sigla em inglês. Foi o início de uma maneira inteiramente diferente de trabalhar com o corpo, usando a energia do corpo e do ser para apagar limitação, permanentemente em muitos casos. Atualmente, viajo pelo mundo facilitando as pessoas através desse trabalho ESB. Um dos melhores presentes é ouvir o testemunho e ler as cartas de agradecimento de pessoas que veem suas vidas mudando como resultado desse trabalho. Por favor, saiba, todos nós temos capacidade para criar o mundo como um lugar melhor para nós mesmos e para os outros, simplesmente ficando dispostos a sermos nós e sermos tão diferentes quanto somos. Temos apenas que descobrir o que isso significa para nós e estarmos dispostos a escolhê-lo. O mundo precisa de você. O que você está esperando? O que você sabe que vem fingindo não saber ou negando que sabe sobre quem ou o que você verdadeiramente é? Não sabia o que sabia até me tornar isso. O que você pode se tornar apenas se permitindo soltar e confiar a ser isso. Encontrando a energia de você. Se ninguém jamais lhe ensina a ser, como você pode entrar em uma conscientização de como é ser você? Uma coisa que pode ajudar é olhar para épocas no passado em que você escolheu ser verdadeiramente você. Foram épocas em que você não teve qualquer pensamento, nenhum julgamento, paz total e uma alegria de ser e uma alegria de apenas ser, sem nenhum ponto de vista. Sim, você provavelmente também teve uma sensação de exuberância e possibilidade. Essas foram as épocas em que você estava sendo você. Vou lhe dar um exemplo de minha vida que pode ajudar. Em certo ano, entrei como voluntário na California Ice Ridge. É um evento de ciclismo de 1.000 quilômetros realizado ao longo de uma semana entre São Francisco e Los Angeles. O motivo para minha participação neste fantástico evento foi que, no ano anterior, em meu último ano na faculdade de quiropraxia, tinha atuado como um estudante quiroprático voluntário para tratar ciclistas desse mesmo evento. Todo o dinheiro arrecadado pelos ciclistas foi destinado para serviço de atendimento a pessoas portadoras de HIV. Estávamos entre os que ajudaram os participantes a realizar o percurso. Como voluntários quiropráticos, estávamos na linha de frente, tratando os ciclistas que precisavam desesperadamente dos nossos serviços. Muitas vezes, ao longo do percurso, ficava em lágrimas pela coragem dos ciclistas que tive a sorte de tratar. Havia avós, irmãos, irmãs, namorados, pais e amigos participando, porque seus entes amados eram portadores de HIV ou estavam morrendo de HIV. Havia pessoas com HIV participando para dizer à doença: você não me domina, você pode até me matar, mas não hoje e não sem luta. A coragem dessas pessoas, sua ausência de julgamento e o senso de comunhão que todos nós compartilhávamos me inspiram até os dias de hoje. Esse passeio ciclístico foi o local em que estive onde havia um grande número de pessoas e ninguém julgava ninguém. Foi uma das primeiras vezes em que senti que todos estavam ali para auxiliar e fortalecer todos os outros. Percebi que havia uma grandeza possível nisso e disse a mim mesmo: sabe, tenho que contribuir com isso. No próximo ano,
Vou participar pedalando no danado deste evento. Embora eu não andasse de bicicleta desde os 16 anos, fiz a demanda de que teria uma bicicleta e aprenderia a andar nela. Comprei uma de um colega estudante de quiropraxia, ex-competidor. Comecei bem devagar e treinei durante alguns meses. Fiz tudo o que podia para arranjar os $2.500 necessários para participar do passeio e recebi doações de pessoas fantasticamente generosas para que eu pudesse concretizar esse sonho. Finalmente, após meses de preparação, arrecadação de dinheiro e de aprender a andar de bicicleta novamente, estava na estrada. Participava ao lado de pessoas que não deveriam poder andar de bicicleta por 1.000 quilômetros, mas estavam ali, no percurso, porque isso era muito significativo para elas. Como tinha acontecido no ano anterior, o evento ciclístico abriu meu ser para uma conscientização totalmente nova do que nós, como pessoas trabalhando juntas, somos capazes. Nas ladeiras realmente longas, muitas pessoas pensavam: acho que não vou conseguir isso. Acho que morrerei antes. Em muitas das subidas eu ia até o topo e depois voltava, incentivando as pessoas no outro lado da estrada e subia novamente a mesma ladeira gritando e encorajando. Pessoal, vocês podem conseguir. Esta ladeira não pode parar vocês. Vocês são ótimos, sigam em frente. Essa foi uma das primeiras vezes em minha vida adulta que ficou claro para mim, sem qualquer sombra de dúvida, que estava sendo uma contribuição para outras pessoas. Quando essas pessoas perceberam que alguém se importava com elas o suficiente para incentivá-las, percorrendo 2 vezes essas ladeiras incrivelmente longas para fazer isso deu a muitas delas a força para prosseguir. Uma senhora, aparentemente lembrando-se do meu número de inscrição e de minha bicicleta, dirigiu-se a mim em uma das paradas para descanso e me disse que o fato de eu subir e descer as ladeiras 2 vezes, incentivando os participantes, a inspirou para prosseguir naquele dia. Disse que estava quase exausta e então pediu ajuda a Deus. 20 minutos depois, passei por ela incentivando-a enlouquecidamente. Disse que riu e chorou e continuou. Nesse ponto, chorei. Nós nos abraçamos e compreendi que presente todos nós podemos ser um para os outros, se escolhermos ser isso. Nesse presentear, recebia também tanta contribuição simultaneamente que é difícil expressar em palavras. Então espero que você obtenha a energia que eu estou tentando transmitir. Esse é um dos exemplos na minha vida de como é quando verdadeiramente estou sendo eu mesmo, sem julgamentos, nem pontos de vista, mas também com um senso de exuberância e possibilidades. Quando participei desse evento, subindo e descendo as ladeiras 2 vezes, não podia mais negar a energia do que era ser eu mesmo. Quanta energia você usou contra você para negar a energia do que é verdadeiramente ser você? Tudo o que isso é, você vai destruir e descriar tudo isso, por favor, e reivindicar e reconhecer o quanto você é realmente fantástico? Certo e errado, bom e mal, pode, POC, todas as 9, curtos, garotos e além. Obrigada. Aquela semana mudou a minha vida inteira e fiquei diferente desde então. Essa é, em parte, a razão por que tive a coragem de continuar vivo quando realmente queria me matar. Em algum lugar, sabia que a energia e a possibilidade para ser estava ali, porque nunca poderia negá-la totalmente depois da experiência que tive no Ides Read. Sabia que estava ali, apenas não podia acessá-la na época. Por que essa história é extraída da minha vida? Por que essa história é extraída da minha vida? Para que você olhe para a sua. Quando você foi tão dinamicamente, inquestionavelmente você, com a exuberância, a paz e o não julgamento do que você sabe que realmente é. Nem todo mundo pode participar de um Ides Read. Então, gostaria de dar um exemplo ligeiramente diferente.
Quando eu tinha 6 anos, minha mãe me levou a Idaho para visitar meus avós, tias e outros parentes. Uma das coisas extraordinárias daqueles dias em uma pequena cidade de Idaho era que uma criança de 6 anos podia ir sozinha até uma loja local. Foi exatamente isso que eu fiz. Fui até a loja e levei todo o dinheiro que havia ganhado em meu último aniversário, que vinha economizando para a minha viagem. E o utilizei para comprar pequenos tubos de brilho labial para minha avó e para cada tia e tio que iria visitar. Foi com grande alegria que entreguei meu pequeno presente a cada um deles. E isso aparentemente lhes causou alegria também. Sorriram e a maioria deles chorou, especialmente quando, sem que eu soubesse, minha mãe lhes disse que eu havia levado todo o meu dinheiro, ido à loja sozinho e comprado esses itens porque eu queria presenteá-los. Esse é um outro exemplo de que me recordo quando quero saber como é sentir ser eu mesmo. Penso sobre a generosidade que aquele garoto de 6 anos teve e sobre aquela vontade de gastar seu último centavo para deixar os outros felizes. Penso sobre isso sempre que me sinto estranho com relação ao dinheiro ou sempre que me sinto me julgando. De alguma forma, isso me lembra de que há algo mais disponível para que eu escolha. A pergunta realmente importante aqui é: o que mais está disponível para escolher que você não escolheu, talvez por um tempo muito longo? Tudo o que não lhe permite ser tudo o que verdadeiramente pode ser. Você pode destruir e descriar tudo agora? Certo e errado, bom e mal, pode, POC, todas as 9, curtos, garotos e além, obrigado. Ter sua realidade não diz respeito a ninguém, nem requer o ponto de vista de ninguém, nem depende de ninguém para que você a tenha. Você pode tê-la agora, se você pedir. Você estaria disposto a pedir que mais de sua vida se apresente como isso agora? E tudo que não lhe permite que isso apareça para você, você vai destruir e descriar tudo isso agora? Certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 9, curtos, garotos e além. Obrigada. Você examinaria agora sua vida em 3 ocasiões em que você sabe que estava verdadeiramente sendo você e as escreveria abaixo com alguns detalhes para refrescar sua memória e consciência? Essas foram as ocasiões em que você não teve qualquer julgamento e sim paz total, uma alegria em estar vivo e provavelmente também um senso de exuberância. Espero que os exemplos que apresentei ajudem. Não pense muito. Apenas use os 3 primeiros exemplos que vierem à mente. Se tiver mais de 3, continue escrevendo. Use outra folha de papel se precisar. Então, aqui no livro, ele dá um espaço para você aí escrever os seus 3 primeiros exemplos de um momento da sua vida que você recorda que você foi inteiramente, verdadeiramente você. Aí, continuando a leitura, se usar esses 3 exemplos que você acabou de escrever, você terá uma consciência do que é verdadeiramente ser você, de modo a ter alguma coisa para almejar, alguma coisa para recordar como a energia de você e alguma coisa para pedir que o universo lhe presenteie mais. Esses exemplos representam o que se sente quando você está verdadeiramente sendo você. Essa sensação, essa energia é o seu novo ponto de partida. Pelos próximos 3 dias, toda vez que você pensar sobre isso, simplesmente lembre-se de uma dessas ocasiões em que você foi verdadeiramente você e faça a seguinte pergunta: o que é necessário para que mais disso apareça agora? Você já está no caminho de ter mais de você. Como pode melhorar? Levando a vida que você verdadeiramente deseja, você, o universo e a bolha de energia. A maioria de nós ouviu que para criar alguma coisa precisamos colocar nosso desejo para fora, para criá-la. Descobri que é exatamente o contrário. Verifiquei que chamar o que eu gostaria que a vida fosse é muito mais eficiente. Quer tentar? Saiba que isto não é visualização, é criação
por solicitação ao universo. É uma maneira de pedir e receber do infinitamente generoso universo em que vivemos, falando sua linguagem, a linguagem da energia. Preparado para algo diferente? Então vamos lá. Mobilize a energia do que você verdadeiramente gostaria de ter como sua vida. Se você pudesse pedir e ter tudo, como seria? Se não houvesse absolutamente qualquer limitação em seu mundo com relação a tempo, dinheiro, capacidade criativa e generativa, o que você pediria? Se você tivesse uma varinha mágica que pudesse fazer com que tudo se realizasse para você agora, o que escolheria nesse exato instante? Agora perceba a maneira como se sentiria ao ter todas essas coisas aparecendo para você. Não pense muito sobre isso, apenas peça qualquer coisa. Você gostaria de poder possuir uma bela casa que tenha uma sensação particular em relação a ela? Não estou dizendo para ter a imagem de um lugar com 4 dormitórios, 3 banheiros. Não perceba como se sentiria tendo lugar. Não perceba como se sentiria tendo lugar em que você adoraria morar. Você gostaria de poder possuir uma bela casa? Não. Você gostaria de poder viajar? Gostaria de trabalhar em algo que apreciasse totalmente? Todos os dias, quando você fosse fazer o que quer que seja, seria interessante, divertido, novo, mudaria o tempo todo, lhe daria mais de você todos os dias? Isso seria interessante para você? Perceba também a maneira com que isso é sentido. Estou apenas lhe oferecendo algumas possibilidades. Você pode acrescentar qualquer uma das suas que desejar. Então, perceba a maneira como se sente. Coloque essa energia diante de você como se fosse uma bolha de energia. Agora, que tipo de relacionamentos e ou sexo gostaria de ter ali? Se pudesse ter alguma coisa nesse campo, como perceberia ter isso? Acordar com isso, ter isso em sua vida e ter isso ao seu redor com você. Que tipo de relacionamento você teria com sua família, seus amigos? Que tipo de relacionamento você teria com o planeta e com as plantas? Com os animais? Com os oceanos? Com a própria terra e esse solo sob seus pés? Que tipo de diversão gostaria de se permitir ter e ser? Perceba como seria a sensação. Como você se sentiria todo dia se pudesse ter isso? Coloque isso lá também. Agora, puxe essa energia para essa bolha de energia de sensações a partir de todas as partes do universo. Continue puxando mais, mais, mais e muito mais. O universo é muito grande e ele deseja presentear você. Então, puxe mais, mais, isso. O que deve estar acontecendo é que o seu coração vai se abrindo quando você puxa mais energia para essas coisas que efetivamente deseja. É um universo realmente grande. Não pare onde está. Grande universo. Obrigada. Puxe energia para dentro dela de toda a parte do universo. Continue puxando. Continue puxando e continue puxando até que o seu coração realmente se abra. Quando isso acontecer, esteja com essa energia por um momento e depois deixe que pequenas gotas saiam para todos e para tudo que vai ajudar a tornar isso uma realidade para você, proveniente de todo o universo que você ainda não conhece. Esta bolha de energia que você criou, baseada em perceber como seria a sensação de ter sua vida aparecendo da maneira como você deseja, não está de fato baseada apenas em sentimentos. Ela está baseada em uma consciência da energia que estaria lá, se você efetivamente tivesse aquilo que está pedindo. Simplesmente sensação é a maneira mais fácil de descrevê-la. Então, busque essa sensação, porque assim você estará buscando a energia de viver que gostaria de criar. Afinal de contas, você a escolheu. Vamos criá-la. Tudo aquilo que não permite que isso apareça, você vai destruir e descriar. Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as noites, curtos, garotos e além.
todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que você tem sobre o que a vida tem de ser, que não permitem que seu viver seja o que poderia ser, você vai destruir e descriar, certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e além. Essa é uma maneira de ter uma energia que você pode seguir para gerar a vida que deseja. Quando aparecer algo que possui essa energia com ele, em outras palavras, quando se sente da mesma maneira como se sente diante da bolha de energia, você pode escolher ir por esse caminho. Por exemplo, se você está decidindo entre 2 empregos diferentes e um deles lhe dá uma sensação muito maior do que aquela energia, escolha este. Ou, se você está decidindo entre 2 pessoas diferentes com quem vai sair e uma lhe dá a sensação de ser mais semelhante àquela bolha de energia, saia com esta. E assim por diante. Com refeições, carros, viagens, casas, cursos para se matricular, livros para comprar e etc. Dessa forma, você saberá se uma pessoa, um curso ou um livro vão contribuir para a vida que você gostaria de levar antes mesmo de você despender tempo e dinheiro nela. Como pode melhorar? Agora, você pode chegar mais perto desta energia de sua vida. Você pode ficar mais distante dela, mas pode sempre ser uma consciência de como é escolher para você. Você pode usar isso como um teste decisivo para algo que vai escolher. Isso tem a sensação daquela bolha de energia? Isso vai me deixar mais perto do que eu desejo? Isso vai me deixar mais de mim? Isso vai me deixar mais perto de ter mais de mim ou vai me afastar mais? Então, pelo menos você vai saber, você sabe. E isso pode ser uma diretriz para cada escolha que faça de agora em diante. A energia de você, a energia do seu viver. Ferramenta. Leve igual a verdadeiro. Você apenas sabe. Experimente a energia das palavras neste livro. Como elas se depositam em você? Com leveza ou com peso? Agora saiba o que é verdadeiro sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Se isso faz você se sentir mais leve, é verdadeiro para você, por mais estranhas que as palavras possam parecer. Talvez não seja verdadeiro para qualquer pessoa, no entanto, é verdadeiro para você. Vou repetir. Algo que seja verdadeiro para você faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Sim, falei isso agora 2 vezes, mas 2 vezes podem não ser suficientes para você acreditar em mim. Veja, uma das regras desta realidade é que não se pode ser capaz de apenas saber. No entanto, esta é uma de suas capacidades mais fundamentais. Essa é uma maneira de saber que tudo que é certo para você e tudo que é errado para você. Mas, como somos ensinados que não podemos apenas saber, passamos a vida inteira tentando compreender tudo. E se você apenas souber? E se isso for muito mais simples e muito mais rápido do que tentar compreender tudo? O que é mais rápido, pensar ou saber? Saber certo? E se o que for verdadeiro para você apenas o faz sentir-se leve? O que não for, não faz. Sua vida inteira você não desejou uma maneira fácil de ter uma consciência do que é verdadeiro para você? Isso não tornaria sua vida muito mais fácil? Tudo bem então, aqui está novamente. A verdade sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Então, mesmo se você ler aqui, caminhar em sentido contrário a tudo, mesmo se o que você ler aqui caminhar em sentido contrário a tudo o que pensou antes de abrir este livro, se isso faz você se sentir mais leve, é provavelmente verdadeiro para você. Se faz com que você se sinta mais pesado, então é uma mentira. Portanto, se você ler alguma coisa neste livro que faça você se sentir mais pesado,
ou que não é verdadeiro, ou que não é verdade para você pessoalmente, ou que entra em conflito com alguma coisa que decidiu ser verdadeira no passado, se realmente não for verdadeiro para você, não a compre. Você ainda pode receber todas as outras partes deste livro que são verdadeiras para você. Agora vem a parte esquisita disso. Algumas das maiores limitações que criamos são as coisas que decidimos serem verdadeiras, que na realidade não são. Digamos que você decide que sua mãe verdadeira o odeia. Ou você decide que há uma falta de cuidados ou de amor no mundo. Experimente essas. Elas o fazem sentir-se mais leve? Se assim for, é verdadeiro. Se fizer com que você se sinta mais pesado, é uma mentira. Saiba o seguinte: aceitar o ponto de vista de outra pessoa, mesmo se for verdadeiro para ela, vai sempre fazer com que você se sinta mais pesado também, porque não é verdadeiro para você. Não é o seu ponto de vista, doce, querida, linda pessoa que você é. O que é verdadeiro para você sempre vai fazer com que você se sinta mais leve. Sempre. Se for pesado, é uma mentira ou não é o seu ponto de vista. Ponto final. Realmente, honestamente. Neste livro, vamos analisar muitas das coisas que você pode ter aceitado como verdadeiras para você, mesmo quando não foram e mesmo que elas possam não lhe ser mais úteis. Você estaria disposto a escolher alguma coisa completamente diferente agora? Como? Aqui está o início. Por favor, use esta ferramenta ao ler o livro. De novo, de novo e de novo. Faça a pergunta: leve ou pesado? Mesmo que você imagine que não sabe o que é isso ou qual é a sensação. Ao fazer essa pergunta, que é realmente aplicar uma ferramenta muito simples, porém dinâmica, você obterá a consciência do que se trata essa coisa de leve ou pesado. Uma mulher em um curso que estava ministrando afirmou: estava me perguntando se as coisas eram leves ou pesadas, pensando que não estava captando nada. Então, um dia, 3 semanas depois, eu simplesmente sabia. Fiz uma pergunta e eu sabia. E em vez de me deixar, esse reconhecimento continua a crescer. Claro, eu nego algumas vezes, principalmente quando quero fazer uma escolha que sei que não vai funcionar bem para mim. Mas esta ferramenta mudou tudo para mim. Obrigada. Mostro-lhe uma outra maneira de usar esta ferramenta. Se algo é leve para você, quando você ouve ou pensa em fazê-lo, então esse é geralmente o resultado que será criado em sua vida se você escolher aquilo. Se parece pesado, quando pensa em fazê-lo, esse é geralmente o resultado que será criado. Então, por exemplo, digamos que você está na lanchonete de sua cidade, tomando uma mistura de café expresso triplo com leite vaporizado, chantilly duplo e calda de caramelo quádrupla e começa a conversar com um homem muito atraente. Embora pareça zombar de sua escolha de café ao pedir um descafeinado light com chá de ervas sem açúcar e lhe convida para sair. Ainda que você não saiba por quê, fica com uma estranha sensação de peso assim que ele, de repente, faz a pergunta. Esse peso é uma indicação do que vai acontecer se você aceitar a proposta dele para sair. Por quê? Porque assim que você recebeu o convite, você pôde ver o futuro que ocorrerá se responder sim ou não. Você sabe, e é assim que isso funciona. Você sabe, embora não deseje saber que sabe dessas coisas. Mas se fizer uma retrospectiva de sua vida, você não soube o tempo todo? Você não esteve sempre consciente de quando não ia resultar bem para você? Neste exemplo, você nem mesmo tem que ir ao encontro para obter a informação sobre como isso vai resultar. Algo que parece mais leve ficará mais leve para você. No caso do encontro acima, pode ser que o homem atraente não fosse apenas atraente, mas julgador com relação às escolhas alimentares das pessoas ou apenas julgador de uma maneira geral. Caso você não tenha compreendido ainda, pessoas julgadoras não são uma companhia divertida.
É sempre pesado quando se está sendo julgado por qualquer coisa. Aqui está algo bom para saber. A não ser que sejam familiares, você pode escolher não ter como companhia pessoas julgadoras se não quiser. Olha que leveza, hein? Outra coisa, se quiser ter uma vida agradável, faça escolhas que o deixem sentir-se leve quando pensar sobre elas, porque essas são as que vão trazer mais leveza quando você as escolher. Então a gente finaliza aqui essa leitura e a gente continua no próximo episódio.